Fala galera, vamos a mais uma aula sobre análise combinatória. E na aula de hoje nós iremos falar sobre arranjo e combinação, assunto que cai muito em provas de Enem, concursos, vestibulares e é muito importante em toda análise combinatória. Beleza? A gente vai estudar o que é arranjo, o que é combinação, a diferença entre eles, bem detalhado aqui nessa aula. Tranquilo? Então vamos lá. Inicialmente eu trago aqui uma cartela da Mega Sena. Eu não sei se você já ouviu falar da Mega Sena, mas é um jogo de loteria muito conhecido que se resume no seguinte: a gente tem uma cartela com 60 números, de 1 a 60. Em um jogo simples, por exemplo, você escolhe 6 números. Aí você desses 60 escolhe 6 e tenta a sorte, né? Espera o sorteio para saber se você ganhou ou não, por exemplo. E existem diversas formas de a gente fazer jogos. Um jogo, como eu falei, é composto de 6 números. Por exemplo, se a gente pega 01, 04, 06, 07, sei lá, vamos 38 e 39. Pronto, isso aqui é um jogo. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um jogo. Aí eu pergunto para vocês, quantos jogos são possíveis? Ou seja, quantos jogos são possíveis de eu formar com uma cartela de 1 a 60? Quantos jogos de 6 eu posso formar? Lembra, análise combinatória, ela conta as coisas para a gente, né? Então a gente não precisa ficar aqui contando quantos jogos são possíveis, porque são muitos. Você pode pensar, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 1. Aí você pode pegar 1, 2, 3, 4, 5 e 60, por exemplo, e por aí vai, certo? No final da aula a gente vai resolver com a ideia de arranjo e combinação, certo? Esse problema aí de quantos jogos são possíveis da Mega Sena, beleza? Então vamos lá, pessoal. Trago para vocês de início um exemplo que a gente vai logo de cara falar o que é arranjo e vamos trabalhar aqui arranjo com vocês. O exemplo diz o seguinte, de quantas formas podemos escolher 3 funcionários dentre 8 disponíveis para assumir, respectivamente, os cargos de supervisor, tesoureiro e marqueteiro. Então, perceba que a gente tem um problema que a gente tem 8 funcionários, certo? E a gente vai escolher 3 para assumir os cargos de supervisor, tesoureiro e marqueteiro. Perceba que a gente já viu casos semelhantes a esses lá na ideia do princípio fundamental da contagem, né, pessoal? A gente tem que escolher, a gente tem que tomar 3 decisões aqui, escolher um supervisor, um tesoureiro e um marqueteiro. Então a gente pode usar o princípio fundamental da contagem a nosso favor. Vamos supor que a gente tem aqui os 8 funcionários, certo? A gente tem 8 funcionários, quer escolher 3. Se a gente tem 8 e, por exemplo, vai escolher o primeiro para ser supervisor, por exemplo, a gente tem 8 opções, certo? Supervisor, a gente tem que tomar 3 decisões. A primeira, vamos supor que a gente escolhe supervisor. Então, vou escolher já escolhi um. Então, esse primeiro aqui já foi escolhido. Sobraram agora 7. Então, para escolher o tesoureiro, eu vou ter 7 opções. E vamos supor que esse foi escolhido, sobraram 6. E agora, por marqueteiro, eu tenho 6 opções. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente pode usar a ideia de que, a gente tem que tomar 3 decisões, certo? E nessas decisões eu primeiro escolhi tinha 8 opções, depois 7, depois 6. Então, pelo princípio fundamental da contagem, isso aqui seria 336, ou seja, 336 formas distintas de escolher um supervisor, um tesoureiro e um marqueteiro. Eu já destaco uma coisa aqui para vocês, pessoal. Perceba que a ordem é importante aqui, porque como eu quero escolher 3 funcionários e eu estou dizendo que é um supervisor, um tesoureiro e um marqueteiro, eles têm as suas diferenças, ou seja, são cargos distintos. Eu não posso dizer que um supervisor é um tesoureiro, ou um tesoureiro é um marqueteiro, beleza? E a ideia de arranjo, pessoal, nada mais é do que o seguinte: é uma aplicação direta do princípio fundamental da contagem. 8 vezes 7 vezes 6, conseguimos aqui resolver. Só que a gente tem uma formulazinha, pessoal, para o arranjo, e ela é muito importante também, porque em muitas provas
mostra essa formulazinha. Então é importante a gente saber. Qual a ideia da fórmula? Perceba, vamos analisar esse problema. A gente tem 8 vezes 7 vezes 6, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a seguinte ideia. Ó. Quando a gente multiplica e divide um número por um mesmo número, não vai alterar o meu valor. Calma, vou explicar com calma. Por exemplo, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6. Vou multiplicar aqui ó, por 5 fatorial. E para não alterar, para continuar sendo isso, ó, eu vou dividir por 5 fatorial. Perceba que é a mesma coisa que eu multiplicar por 1. Ó, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 multiplicado por 1. Que 1 eu posso escrever como 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Beleza? Por que você multiplicou por 5 fatorial aqui, professor, e dividiu por 5 fatorial? Porque a gente quer chegar na ideia intuitiva da fórmula do arranjo. Perceba que quando eu faço isso aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, tudo isso aqui de cima vai dar 8 fatorial. E 5 fatorial? Ó, 5 fatorial a gente pode escrever como 8 menos 3 fatorial, ficando com isso aqui. Você pode pensar, professor, por que não fez somente isso aqui, o princípio fundamental da contagem? Pode fazer. Só que essa ideia aqui que a gente fez foi para trazer a ideia intuitiva da forma do arranjo. Ó, e a gente pode, de modo geral, fazer o seguinte. Ó, eu tenho um arranjo de 8 para escolher 3. De 8 que escolhe 3. A ideia é um arranjo de 8, vou escolher 3. Isso aqui vai ser 8 fatorial. Dividido por 8 menos 3 fatorial. Por isso que eu transformei esse 5 em 8 menos 3, porque o meu arranjo ele depende da quantidade de elementos agora. Ó. O elemento total é 8, o que eu quero escolher é 3. Beleza? Essa é a ideia intuitiva da fórmula do arranjo. E a gente trazendo aqui agora, generalizando, a ideia do arranjo é o seguinte, né? A gente vai ter um arranjo de n elementos tomados P a P. Nesse exemplo aqui a gente tinha um arranjo de 8 elementos, a gente ia escolher de 3, certo? Tomado 3 a 3, a gente pode pensar, usou essa ideia. E aqui a gente generaliza para um valor de n e um valor de p, ou seja, um arranjo de n elementos que eu vou escolher p, ou tomados p a p, vai ser n fatorial, dividido por n menos p fatorial. No nosso exemplo a gente tinha um arranjo de 8 elementos que a gente escolhia 3, ficou 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Isso aqui, ó, a ordem importa? Arranjo. Pessoal, perceba que, como eu falei no exemplo anterior, a ordem importava. Ou seja, eu tenho um supervisor, eu tenho um marqueteiro e tenho naquele caso, um tesoureiro. Então, a ordem importa aqui. São 3 cargos distintos, não são 3 cargos iguais. Então, quando a ordem importar, a gente vai usar a ideia do que a ordem importa? Arranjo. E eu já dou um spoiler aqui para vocês. Quando a ordem não importar, vai ser combinação, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, essa ideia e essa formulazinha aqui do arranjo é importante, porque muitas vezes na prova do Enem cai lá essa fórmula. Então, a gente precisa saber dessa fórmula. Beleza, gente? Então, vamos lá. Agora, eu trago outro exemplo para vocês, para a gente agora, um exemplo bem semelhante ao exemplo 1, só que um exemplo um pouco diferente para a gente destacar a ideia de arranjo de combinação. Ó, exemplo 2. De quantas formas podemos escolher 3 funcionários dentre 8 disponíveis para formar uma equipe administrativa? Perceba que agora eu não quero escolher 3 funcionários para cargos distintos. Eu quero formar uma equipe administrativa. Então, sempre quando a gente tiver a ideia de equipe, de grupo, de agrupamento, quando eu tiver a ideia de que a ordem não importa, por quê? Quando eu escolho 3 funcionários para uma equipe administrativa, eu estou formando uma equipe. Eu não estou especificando os cargos. Então, a ideia aqui de que a ordem não importa. E quando eu formo um grupo, também eu tenho essa mesma ideia. A ordem não importa. E essa vai ser a ideia da combinação. A diferença desse exemplo 1 para o exemplo 2, a gente vai ver agora. Por exemplo, vamos pensar semelhante ao exemplo 1. A gente tem 8 funcionários que a gente quer escolher 3. Só que agora a gente quer escolher para formar uma equipe administrativa. Então vamos usar a mesma ideia. Vou escolher o primeiro, vou escolher essa moça.
Aí depois eu escolho esse rapaz. E depois eu escolho mais um, essa moça, certo? Dos 8 eu escolhi 3. Então, como a gente já viu a ideia de 8, certo? Eu escolho 3. A gente pode usar a ideia do princípio fundamental da contagem. Ficaria 8 vezes 7 vezes 6. Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Só que eu quero destacar o seguinte, pessoal. Quando eu trabalho em uma equipe, a ordem não importa. Porque perceba que eu quero formar uma equipe com esses 3. Escolhi eles 3. Perceba que se eu troco a ordem aqui, ó, boto esse rapaz aqui para a ponta, é a mesma equipe. Não mudei a minha equipe. Ou se eu pego esse rapaz agora e boto ele para essa posição. Não importa, é minha equipe, é meu trio. Não está mudando o meu trio. E assim por diante. Eu posso perguntar às meninas, às mulheres. Posso perguntar de novo e perguntar de novo. Que não vai mudar, vai ser a mesma equipe. E o que eu quero destacar com vocês aqui é o seguinte. Quando a gente for trabalhar com a ideia de equipe, de grupo, de trio, a ordem não vai importar. E a gente vai ter que calcular de uma forma diferente. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A gente escolher 3, certo? Vou colocar aqui, ó. Dos 8 a gente quer escolher 3, né? Vai ser 8 vezes 7 vezes 6 pelo princípio fundamental da contagem, né? Eu tenho 8 opções, depois que eu escolho 1, 7 e 6. Só que lembra lá, como eu destaquei anteriormente, esses 3, essa equipe, ela pode permutar entre si. Como a gente tem 3 elementos, vai ser 3 fatorial. Para eu descobrir o modo de escolher 3 funcionários dentre 8 e formar uma equipe, vai ser 8 vezes 7 vezes 6. Só que eu tenho que dividir por quanto? Por 3 fatorial. Lembra lá, porque, como eu mostrei anteriormente, quando eu mudo os elementos, eu não vou mudar a minha equipe. E com isso aqui vai ficar, eu posso simplificar, 3 fatorial com 6, 8 vezes 7, 56 equipes distintas. Então perceba que diferente do caso anterior, que a gente tinha 3 cargos específicos e a gente teve 336 formas, aqui como a gente queria formar equipes e a gente teve que dividir pelo fatorial, ou seja, dividir pela permutação dos 3, a gente tem 56 formas de escolher equipes distintas. Beleza? E agora a gente vai usar uma ideia muito semelhante à que a gente fez lá em arranjo para deduzir a forma de combinação. Qual seria? Eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 fatorial. E eu vou usar aquela mesma estratégia. Eu vou multiplicar por 5 fatorial e dividir por 5 fatorial. Você pode pensar, professor, por que 5 fatorial? Porque a ideia, pessoal, de completar o meu fatorial aqui, ó. Como eu tenho 8 vezes 7 vezes 6, para completar aqui e ficar com 8 fatorial, eu tenho que multiplicar por 5 fatorial. Se eu multiplico por outro fatorial, eu não completaria aqui. Então eu faço isso de propósito para a gente usar a ideia da dedução da forma. Isso aqui em cima vai ficar 8 fatorial. Embaixo, ó, 3 fatorial e 5 fatorial. Eu posso escrever como 8 menos 3 fatorial. Usando aquele mesmo artifício que a gente fez lá para o arranjo. Então eu posso fazer o seguinte, ó, combinação de 8, que eu escolho 3 para compor a minha equipe, vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Beleza, pessoal? Então, deduzimos aqui a forma intuitiva de combinação. E uma coisa que eu já destaco, ó, a ordem importa? Não. Arranjo. A ordem importa? Peraí, pessoal, confundi aqui vocês, ó. A ordem importa? Arranjo. A ordem não importa? Combinação. Beleza? Isso é importante, ó. Quando a ordem importa, arranjo. Quando a ordem não importa, como a gente quer formar uma equipe, um grupo, é combinação. Beleza? Como eu já tinha comentado, ó, a ideia generalizada da fórmula. A ordem importa? Não. Combinação. Ó, se eu perguntar, a ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. Beleza? E essa é a forma aqui da combinação. No exemplo anterior, a gente fez uma combinação de 8, que eu escolho 3, e ficou 8 fatorial, dividido por 3 fatorial e 8 menos 3. Então, aqui é a forma generalizada de combinação, que vocês precisam saber. E é importante fazer essa diferença. O arranjo, pessoal, ele é muito tranquilo. Ele é uma aplicação direta
princípio fundamental da contagem, certo? E a gente deduziu aquela formulazinha. Combinação é a ideia do princípio fundamental da contagem, só que a gente divide pela permutação dos elementos e a gente também tem essa fórmula. Tranquilo? Show? E agora vamos resolver aquele problema inicial da aula que eu pergunto para vocês. Quantos jogos são possíveis? Certo? Vamos imaginar aqui um exemplo de um jogo. 4, 25, 01, 53 e 17. Então, primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte. A ordem aqui importa sim ou não? A gente tem que fazer essa pergunta para saber se vamos usar arranjo ou combinação. Por quê? Perceba, para fazer um jogo, eu vou escolher 6 números de 60. Então, se encaixa nas ideias que a gente viu. Ó. Lá nos exemplos de arranjo, eu escolhi 3 funcionários dentre 8. E combinação, eu ia escolher 3 dentre 8 também. Só que eram coisas diferentes. A gente dava para identificar se a ordem importava ou não. E aqui é a mesma ideia. Eu tenho 60 números e quero escolher 6 para fazer um jogo na Mega Sena. E eu pergunto, a ordem importa? Sim ou não? Vamos lá. Por exemplo, esse jogo aqui, ó, que eu tenho... Faltou um número aqui, né? O 11, porque são 6 números. 02, 25, 01, 53, 17 e 11. Então, será que a ordem importa? Se eu fizer, por exemplo, trocar aqui, ó, o 02 colocar aqui, o 04, desculpa, o 11 eu colocar aqui e o 25 aqui. Perceba que eu dei uma embaralhada aí nos meus jogos, nos meus números. O jogo mudou? Não mudou, pessoal. Ó. Eu tenho o mesmo jogo. Eu fiz uma mudança aqui, ó, mas não alterou. É o mesmo jogo. Então, o que é que eu posso trazer para vocês aqui? Ó? É que a ordem não importa. A ordem importa? Não. Combinação. Então, a gente vai usar aqui a ideia de combinação. Ou seja, de 60, ó, de 60 a gente vai escolher 6. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vai ser a ideia de 60 eu escolho 6, aquela notação. Isso aqui vai ser o quê? 60 fatorial dividido por 6 fatorial multiplicado por 60 menos 6 fatorial. E aqui, ó, o 60 fatorial, eu posso abrir ele até o 54 fatorial. Por quê? Vamos lá. 60 menos 6 dá 54, né? Então, eu abro de propósito, a gente viu isso lá na aula de fatorial, para simplificar aqui, ó, o 54 com esse 54. Beleza? Aí a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55, dividido por 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer essa continha aí, pode fazer essa continha em cima e embaixo, vai dar 50 milhões, 50 milhões, né? 63.860 jogos possíveis. Então, pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje era esse, falar sobre arranjo e combinação, mostrar suas fórmulas e mostrar o principal, né? Como você sabe se é um ou outro. Pensando, a ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. E com isso você vai resolver utilizando uma fórmula ou outra. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like aí e até a próxima.